Curso de Educação Mediúnica, Livro 1, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Educação Mediúnica, do primeiro livro do curso de Educação Mediúnica da FEESP. Então, hoje nós estamos na 12ª aula, que vai falar sobre animismo, mistificação, fraude, contradição e abuso. Então, a gente vai começar falando do animismo. O animismo é um sistema fisiológico que considera a alma como causa primária de todos os fatos intelectuais e vitais. Do latim, anima, que é igual a alma, mais ismo, que é igual a doutrina. George Ernest Stahl, que viveu de 1660 a 1734, médico e químico alemão, refutou o estudo em medicina da anatomia, da física e da química, por entender que a cura de um doente estava baseada na alma. Assim, estabeleceu um sistema que se tornou célebre pelo nome de animismo. O Espiritismo, desde o início, expõe o fenômeno anímico como a manifestação da alma do médium, portanto, em conceituação diferente daquela fixada por Stahl. A alma do médium pode manifestar-se como qualquer outro espírito, desde que goze de certo grau de liberdade, pois recobra os seus atributos de espírito e fala como tal, e não como encarnado. Os espíritos Erasto e Timóteo explicam que, com efeito, nossas comunicações com os espíritos encarnados diretamente ou com os espíritos propriamente ditos se realizam unicamente pela irradiação do nosso pensamento. Isso está no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 19, no item 225. Cada médium, então, revestirá o pensamento recebido com suas próprias palavras. E Kardec ressalta que a expressão desse pensamento pode e deve, o mais frequentemente, ressentir-se da imperfeição desses meios. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 19, item 224. Com um médium cuja inteligência atual ou anterior esteja desenvolvida, nosso pensamento se comunica instantaneamente, de espírito a espírito, graças a uma faculdade peculiar à essência mesma do espírito. Nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos apropriados à roupagem das palavras correspondentes a esse pensamento. É por isso que, apesar de diversos espíritos se comunicarem através do médium, os ditados por ele recebidos trazem sempre o cunho pessoal do médium, quanto à forma e estilo. Porque, embora o pensamento não seja absolutamente dele, o assunto não se enquadre em suas preocupações habituais, o que desejamos dizer não provenha dele de maneira alguma. Ele não deixa de exercer sua influência na forma, dando-lhe as qualidades e propriedades características de sua individualidade. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 19, item 225. Um exemplo disso pode ser visto quando se compara a transmissão mediúnica com a música. Os espíritos são como compositores de música e só dispõem de um destes instrumentos: um piano, um violino, uma flauta, um fagote ou um apito. Com os 4 primeiros instrumentos, os espíritos podem executar a música de maneira satisfatória. Embora os sons sejam essencialmente diferentes entre si, a composição será sempre a mesma nas diversas variações dos sons. Mas, quanto a ter só um apito, eles estariam em dificuldade.
Isso está no livro, traz como referência o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 19, item 225. Para que se possa distinguir se é o espírito do médium ou outro espírito que se comunica, é necessário observar a natureza das comunicações, através das circunstâncias e da linguagem. Quanto à diferenciação entre o pensamento do médium e do espírito comunicante no médium intuitivo, Kardec diz que a distinção de fato é às vezes bastante difícil de se fazer, mas pode ser que isso pouco importe. Pode-se, entretanto, conhecer o pensamento sugerido pela razão de não ser jamais preconcebido, surgindo na proporção em que escreve. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 15, item 180. Isso foi um grifo que foi feito pela FESP. O médium, tendo consciência do que escreve, é naturalmente levado a duvidar de sua faculdade. Não sabe se a escrita é dele mesmo ou de outro espírito, mas ele não deve absolutamente inquietar-se com isso e prosseguir apesar da dúvida. Observando com cuidado a si mesmo, facilmente reconhecerá nos escritos muitas coisas que não lhe pertencem, que são mesmo contrários aos seus pensamentos, prova evidente de que não procedem da sua mente. Que continue, pois, e a dúvida se dissipará com a experiência. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 15, item 214. André Luiz conceitua animismo como o conjunto dos fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação. Isso está em Mecanismos da Mediunidade, capítulo 23. Em outro livro, o mesmo autor conceitua o fenômeno anímico como uma forma de desdobramento da alma que se arroja ao passado, de onde recolhe as impressões que se vê possuída. Há uma espécie de manifestação anímica descrita por André Luiz, mostrando que, muitas vezes, o que se assemelha a um transe mediúnico nada mais é do que o médium desajustado, revivendo cenas e acontecimentos do seu mundo subconsciencial. Fenômeno esse motivado pelo contato magnético, pela aproximação de entidades que lhe partilharam as remotas experiências. Isso está nos Domínios da Mediunidade, capítulo 22, Imersão no Passado. Nessa hora, o médium se comporta e se expressa como se ali estivesse realmente um espírito a se comunicar. Nessas condições, diz André Luiz, a ideia de mistificação talvez nos impelisse à desrespeitosa atitude diante do seu padecimento moral. Por isso, nessas circunstâncias é preciso armar o coração de amor, a fim de que possamos auxiliar e compreender. Um doutrinador sem tato fraterno apenas lhe agravaria o problema, porque, a pretexto de servir à verdade, talvez lhe impusesse corretivo inoportuno, ao invés de socorro providencial. Primeiro, é preciso remover o mal, para depois fortificar a vítima na sua própria defesa. Isso está nos Domínios da Mediunidade, capítulo 22, que fala sobre imersão no passado. Mesmo nesse estado de desequilíbrio, o médium pode e deve ser socorrido e restituído ao serviço. Como a outro sofredor qualquer, o doutrinador deve mostrar-lhe, com os recursos da caridade evangélica, o impositivo do perdão aos inimigos para a reconquista da paz. Esses médiuns necessitam de amparo moral, paciência, carinho, consolo e estudo evangélico, doutrinário, cultural para a renovação íntima, única base sólida para o reajuste definitivo, porquanto renasceram pela carne, sem se renovarem em espírito. Todos podemos cair em semelhante estado se não aprendermos a cultivar o esquecimento do mal, em marcha incessante com o bem.
Isso também está no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 22. Mistificar significa enganar, burlar, trapacear, tapear, iludir. O primeiro sentido foi o de iniciar alguém nos mistérios de um culto, torná-lo iniciado. Deriva do grego mistes, donde procede mysterium, mistério. As mistificações são o escolho mais desagradável da prática mediúnica, mas para evitá-las, há um meio muito simples, que é o de não pedir ao Espiritismo nada mais do que ele não pode e deve dar-vos. Seu objetivo é o aperfeiçoamento moral da humanidade. Desde que não vos afasteis disto, jamais sereis mistificados, pois não há duas maneiras de se compreender a verdadeira moral, mas somente aquela que todo homem de bom senso pode admitir. Se nada pedem, aceitam o que dizem, o que dá na mesma. Se recebessem com reserva e desconfiança tudo o que se afasta do objetivo essencial do Espiritismo, os espíritos levianos não as enganariam tão facilmente. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 27, item 303. Do que se conclui que só é mistificado aquele que merece. Por tudo isso, usar de toda cautela com as providências escritas ou aconselhadas por espíritos, quando os fins não forem claramente razoáveis. Ainda não se deixar ofuscar pelos nomes usados para darem validade às palavras dos espíritos. Perguntou-se a Emmanuel se a mistificação não demonstra desamparo dos mentores da esfera espiritual. Ele respondeu que a mistificação, experimentada por um médium, traz sempre uma finalidade útil, que é a de afastá-lo do amor próprio, da preguiça no estudo de suas necessidades próprias, da vaidade pessoal ou dos excessos de confiança em si mesmo. Os fatos de mistificações não ocorrem à revelia de seus mentores mais elevados, que somente assim o conduzem à vigilância precisa e às realizações da humildade e a prudência no seu mundo subjetivo. Isso está no Consolador, pergunta 401. O charlatão mais hábil na produção de mentiras brilhantes geralmente é aquele seguido de maior contingente de pessoas. Assim, é conveniente lembrar que no intercâmbio com o mundo invisível, os novos discípulos devem precaver-se contra os perigos representados por criaturas desse gênero. O orgulho e a ostentação têm sido sempre duas falhas de pessoas desse jaez. A técnica de o homem se apresentar como o melhor, o mais aquinhoado, de salientar-se à frente dos outros, de ter a presunção de converter consciências alheias, são atributos divorciados da verdade. Tornar-se imperioso, não acreditar em seus argumentos, é muito mais razoável entender que o serviço de iluminação interior é extremamente difícil de ser realizado, devendo sempre começar pelo esforço de regeneração de si mesmo. Nem sempre os porta-vozes da verdade são aceitos, e os que se sentem prejudicados por eles preferem catalogá-los como fanáticos e mistificadores. No entanto, nesse embate, é muito importante saber que, para a felicidade de todos, faz-se necessário assimilar a verdade o mais cedo possível, fazendo com que ela sempre prevaleça. Bom, terminamos aqui a nossa primeira parte, que fala sobre as mistificações e o animismo. Então,
Segundo o que nós temos aqui, que Kardec já explica no Livro dos Médiuns, que é o livro que nós estamos aprendendo aqui, que nós estamos estudando aqui, e claro, eu recomendo que vocês leiam o Livro dos Médiuns, né, e estudem esse livro, não só o que a gente traz aqui. O animismo, ele é algo fisiológico, né? Então, o animismo seria a comunicação do nosso próprio espírito quanto ao nosso espírito não consciente, ou seja, nós podemos trazer algumas informações do nosso estado espiritual, né? Desde o nosso estado espiritual, desculpe. Então, ali é uma manifestação nossa, do nosso espírito. Diferente da mistificação, a mistificação é algo mais consciente. Ou seja, de acordo com as explicações que nós temos, mistificar é enganar, trapacear, iludir. Então, como diz aqui na nossa lição, o que nós temos que tomar cuidado para que o médium não caia na mistificação? Nós precisamos cuidar da nossa humildade. Nós precisamos cuidar do nosso ego. O médium, quando ele começa a achar que ele é melhor, achar que ele sabe mais, a achar que os outros não têm razão em nada, que todas as pessoas estão erradas, então é aquele momento que a gente tem que parar e falar, opa, por que será? Só ele tá certo, só eu, né, como médium, só eu tô certa, só eu sei, as outras pessoas estão fazendo tudo errado. Então, a gente precisa parar, olhar para nós, sermos humildes o suficientes para reconhecer também os nossos erros, os nossos limites, as nossas debilidades, né? Porque todos nós estamos aqui para aprender. Muitos em graus diferentes, né? Alguns em graus superiores a nós, outros um pouco inferiores, mas todos nós estamos aqui na mesma condição de aprender. Então, o médium, ele tem essa responsabilidade de trabalhar o autoconhecimento, de trabalhar com ele, o seu ser, para não cair nessas tentações materiais, do ego, né, da nossa vaidade. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com isso, porque isso não existe só nas casas espíritas, mas aqui a gente está falando delas, né? Isso existe nas casas espíritas, existe infelizmente, em algumas casas, muita competição em quem é o médium, né? Em querer ser médium, em querer ser um médium famoso e tudo mais. E isso, na verdade, não tem importância nenhuma. Porque lembrando que no Livro dos Médiuns a gente encontra essa informação, que o que é um bom médium? O bom médium não é aquele que tem mais faculdades ou uma ou outra. O bom médium é aquela pessoa que trabalha os sentimentos, que trabalha o evangelho e leva o evangelho com ele na prática todos os dias e todas as horas da sua vida. Então, não é a mediunidade que vai exaltar um médium ou outro. É como nós nos portamos diante da nossa vida e diante do nosso próximo. Bom, passamos então para a segunda parte do nosso estudo. Mentira e omissão. Apreciável segmento da humanidade geralmente aplaude os homens palavrosos, que prometem milagres, maravilhas, não hesitando em dar-lhes grandes créditos, bastando que eles, com suas artimanhas, escondam a enfermidade, a fraqueza, a ignorância das pessoas. No entanto,
O mesmo não acontece com aqueles que se abrigam sob o manto da verdade, ainda que seja das mais simples. Para estes, a sociedade geralmente tem reservado a fogueira, a cicuta, a cruz e outros gêneros de punições implacáveis. Nem sempre os porta-vozes da verdade são aceitos, e os que se sentem prejudicados por eles preferem catalogá-los como fanáticos e mistificadores. No entanto, nesse embate é muito importante saber que, para a felicidade de todos, faz-se necessário assimilar a verdade o mais cedo possível, fazendo com que ela sempre prevaleça. Aqueles que são espiritualistas e que não assumem uma posição definida em relação aos ensinamentos de Jesus estão se omitindo da verdade espiritual. Jesus Cristo, isso está no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 45, disse: "Mas, porque vos digo a verdade, não me credes." Na realidade, o Mestre desceu dos planos superiores a fim de trazer novos conhecimentos aos homens, para que eles tomassem ciência da única verdade. Porém, uma apreciável parcela desses homens preferiu permanecer encastelada no obscurantismo, dando preferência aos errôneos conceitos prevalecentes na época. Todos eles alicerçados na observância de vãs tradições. Para esse segmento dos homens, era mais lógico continuar e apedrejar mulheres adúlteras, dar sentido religioso, rígido, ao resguardo dos dias de sábado, a conceber Deus como a Javé, rancoroso e vingativo, Senhor dos exércitos, repelindo dessa maneira as palavras do Mestre, não hesitando em levá-lo ao hediondo sacrifício do Calvário. O apóstolo Paulo também se defrontou com criaturas que repeliam a verdade e se apegavam às fantasias incongruentes. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 19, consta a descrição de que, apregoando as verdades reveladas por Jesus, na cidade de Éfeso, Paulo conseguiu fazer com que muitas pessoas que seguiam as artes mágicas trouxessem os seus livros e os queimassem em praça pública na presença de todos. Na cidade de Licaônia, após operarem a cura de um coxo de nascença, a multidão, vendo que Paulo e Barnabé haviam feito aquela cura, levantou a voz, dizendo: "Os deuses se converteram em homens", passando a chamar Paulo de Mercúrio e Barnabé de Júpiter. O sacerdote politeísta de Júpiter pretendeu praticar sacrifícios de touros para homenagear os dois cristãos. Porém, Paulo e Barnabé, não pactuando com aquela fantasia, saltaram no meio do povo e disseram: "Varões, por que fazeis essas coisas? Nós somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos recomendamos que vós vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles." Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 11 a 14. Bom, e aqui a gente termina a nossa segunda parte, falando sobre mentira e omissão. Então, gente, trago para vocês essa reflexão que nós, como espíritas, precisamos trabalhar o nosso autoconhecimento. Porque nós estamos aqui para melhorarmos moralmente. Nós, só através da nossa melhoria moral, é que nós conseguiremos passar para um lugar melhor na nossa vida. É que nós conseguiremos ser mais felizes.
O que é o adiantamento moral? É nós aprendermos os nossos verdadeiros valores cristãos. É nós vivermos essa realidade. Então, quando a gente fala, vamos estudar a mediunidade, as pessoas querem ser médiums, querem se comunicar com os espíritos, querem dar comunicações, isso é muito louvável, isso é muito bonito. Mas o que nós estamos fazendo em nós para merecermos trabalhar com os bons espíritos? Porque nós, como médiums, podemos trabalhar com qualquer categoria de espíritos. Porque vai depender da nossa sintonia. Vai depender de qual a nossa vibração, para quem a gente vai sintonizar. Então, como eu estou nesse momento, é o que vai ditar com que categoria de espíritos eu vou lidar. Então, aquele médium que estuda muito a mediunidade, que trabalha no centro espírita, mas que depois do trabalho trata o outro mal, fala mal do próximo, ele está lidando com que categoria de espíritos? Ah, mas ele vai para o centro todos os dias, ou tantas vezes na semana. Como está a parte moral desse médium? É essa que a gente precisa trabalhar. Porque talvez nem no centro espírita ele também não está trabalhando bem. Porque nós continuamos sendo a mesma pessoa que está dentro do centro e que está fora do centro. Então, quer dizer, no centro eu trato todo mundo bem, mas fora do centro eu não trato todo mundo bem. Isso está certo? Não, né? Então, nós temos que vigiar os nossos pensamentos, para que nós não caiamos nas mãos também de espíritos errantes, de espíritos brincalhões, porque são aqueles que vão sintonizar conosco se a gente não estiver bem. Bom, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Estudem o livro dos médiuns, estudem Kardec e apliquem nas suas vidas, todos os dias das suas vidas. Porque assim a gente vai conseguir fazer se conhecer um pouco mais, né? Fazer o nosso exercício do autoconhecimento e fazer o nosso exercício de melhoria. A gente se vê na aula que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Curso de Educação Mediúnica, Livro 1, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.